Hoje em Menorá na TV vamos inverter um pouco as coisas. Desta vez é o Rabino Elial Haskell, na live dele, que está entrevistando o nosso Ronaldo Gomlewski, direto de Israel. E o Haskell quis saber exatamente o que a boa parte do público quer saber. O que o Ronaldo Gomlewski fez na vida? E é isso que você vai descobrir já já. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Estamos iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com o Rabino Elial Haskell entrevistando o Ronaldo Gomlewski, direto de Israel. Você quer saber como é que o Ronaldo Gomlewski começou a vida dele profissional e o que ele fazia? Então fique ligado. Que orgulho, que alegria estar te recebendo aqui no meu Instagram. Fico muito feliz por você ter aceito estar aqui comigo. A honra é minha, meu querido. Eu sou seu fã. Que nada. Você, que nada. é você na Torá e o Zico em campo. Que nada. Obrigado pelo carinho. Eu que estou muito feliz. Pessoal, praticamente dispensa a introdução, quem eu estou recebendo aqui, uma das pessoas que realmente mais marcaram e marcam a comunidade judaica do Rio de Janeiro e afora. Mas uma breve introdução. Se eu me alongar muito na introdução, acaba 1 hora, tá? Porque tem muita coisa dessa pessoa especial que eu estou recebendo. Mas ele é advogado, jornalista, empresário, gera veículos de comunicação, escreve artigos, já escreveu alguns livros, conheceu mais de 90 países com, em média, 200 comunidades judaicas pelo mundo afora, tem uma grande defesa pelos judeus filhos de forçados, né, que são descendentes de hebreus, muitas vezes hebreus judeus 100%, tem uma grandeza de sabedoria pela história judaica, foi presidente da comunidade judaica da Fiesp por muitos anos, é uma fera aí praticamente indomável, muita gente, né, tem carinho, muita gente tem amor e muita gente até tem temor por causa dessa personalidade de líder tão forte com quem eu estou conversando hoje. Então, Ronaldo, muito obrigado por você estar aqui para a gente começar a partir agora a entrevista. Obrigado por você estar aqui com a gente. É uma honra muito grande ser entrevistado por você. Como eu disse, eu sou seu fã, eu acompanho o seu trabalho, um trabalho criativo, decente, honesto, sério, um trabalho que eleva o judaísmo e aproxima pessoas, aproxima não-judeus, inclusive. E eu quero dizer a você que, como eu disse, é uma honra, uma alegria, um prazer enorme estar aqui contigo. Você tem a idade dos meus filhos menores, curiosamente, e é um prazer enorme mesmo estar aqui, estou à tua disposição, não tem resposta que eu não dê, não tem pergunta sem resposta, pergunte o que quiser, se tiver curiosidade sobre qualquer assunto, eu estou à disposição. Ronaldo, deixa eu começar te perguntando, como é que é? Você nasceu no Rio de Janeiro, onde você estudou, qual o começo aí de linha do tempo da sua vida no Brasil, no Rio de Janeiro? Olha só, são 73 anos de praia, né? Então, também, como você disse, se eu começar a ficar falando aqui da minha vida, eu não paro mais. Mas eu vou tentar encurtar uma história longa. Eu nasci no Rio de Janeiro, filho de carioca com paulista, neto de carioca e bisneto de gente que chegou no Brasil lá pelos idos do século retrasado, final do século retrasado. Então, eu já tenho filhos e netos no Brasil, quer dizer, a minha família está 6 gerações no Brasil. Então, eu sou um carioca, criado no Clube Israelita Brasileiro, no CIB, e também na Praia de Copacabana, na rua Barão de Ipanema, que era a rua contígua a Leopoldo Miguel, onde eu nasci. Eu tinha uma turma chamada Barrinha, que ficava sentado, a turma ficava sentada ali em frente à igreja São Paulo Apóstolo, e eu me lembro de um dia que eu fui, os meus amigos me convidaram para jogar bola na igreja, e eu fiquei sem saber se eu podia entrar na igreja, porque eu era judeu, e eu com 10 anos de idade, não, nós vamos lá falar com o padre. Aí foram perguntar ao padre se eu podia entrar na igreja. O cara disse, claro, não tem problema nenhum, pode ir lá jogar bola, enfim. De repente ele queria até me converter, mas não conseguiu. Me liguei ao judaísmo a partir do meu bar mitzvah. Eu li um discurso que o meu pai e o meu tio afetivo escreveram para mim. Mas eu participei da confecção
dessas coisas que eles escreveram. E havia lá uma promessa de nunca abandonar a minha comunidade. E daí em diante, meu amigo, não teve jeito. Eu cumpri com aquilo que eu prometi na frente de 1.000 pessoas, que era o público que tinha lá no meu bar mitzvah, feito no Clube Israelita Brasileiro. Na época não havia sinagoga ali. Enfim, a minha família é uma família que fundou o CIB, que dirigiu o CIB. Meu avô, meu pai, meu tio foram presidentes do CIB. E, enfim, foi assim que começou. Com bar mitzvah, com um compromisso vinculando a minha vida à minha comunidade, ao povo judeu, e daí em diante, meu amigo, não teve jeito. Eu nunca, um dia na minha vida, deixei de servir ao povo judeu da minha maneira. Também tem isso, né? Quando você fala que muita gente me admira, muita gente me teme, só me teme quem não me conhece. Porque ouviu falar, porque eu falo alto, porque eu tenho voz grossa, enfim, sei lá, cara. Essas pessoas são loucas, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou fazendo o meu papel, vou fazendo o meu trabalho. O Ronaldo, você tem uma personalidade, né, impressionante, assim, extremamente forte, autêntico, original, o que faz lembrar pessoas raiz que a gente não está vendo muito na nossa geração. Talvez é isso que as pessoas temam. Talvez elas temam o que elas não são, né? O que elas não conseguem ser para si mesmas. Eu acho que isso deve ser uma coisa que traz da tua personalidade para as pessoas. Ronaldo, como é que foi? Colégio, você estudou em colégio judaico? Você fazia as faculdades ao mesmo tempo? Conta um pouquinho depois. Desde 1 ano e meio, quando eu comecei a falar, a minha mãe colocou na minha orelha que eu deveria ser advogado. E eu sou advogado. Eu me formei em Direito. Eu estudei no Colégio Melo e Souza durante 13 anos. O colégio era na Avenida Copacabana, eu morava na Leopoldo Miguel, era meio quarteirão de distância. Talvez você conheça em Copacabana aquela galeria da Taco, que fica entre a Barão de a Bolívar e a Xavier da Silveira. O meu colégio era ali. Ele era um colégio que começava na Avenida Copacabana e terminava na Xavier da Silveira. Era um L, uma coisa enorme, com campo de futebol. Era muito bacana na época. E lá eu estudei. Era perto de casa, era mais fácil. Eu fiquei lá desde o jardim de infância, quando entrei aos 5 anos de idade, até os 17 anos e meio, quando eu saí, tendo feito e passado no vestibular para a Faculdade de Direito. Eu passei, na época não havia Enem, eu fiz 3 vestibulares e passei para as 3 faculdades que eu fiz, e escolhi a Faculdade Nacional de Direito, que era o CACO, uma faculdade famosa no Brasil inteiro, e lá eu me formei em advocacia. Desde o primeiro momento eu trabalhei, primeiro como boy, como nós chamávamos boy de luxo, de terno bonitinho e tal, levando papel para lá e para cá, entrando no fórum, conhecendo como é que aquilo funcionava. Fiquei muito esperto ali, porque eu tinha 18 anos e meio quando eu comecei nesse escritório de advocacia como boy, e aprendi tudo que você pode imaginar de bom e de ruim que um advogado sabe fazer ali dentro daquele ambiente, que era um ambiente muito interessante para mim. Enfim, eu assistia júris, eu fazia o que tinha que fazer, fazia o meu trabalho, muito bem feito, sempre procurei fazer tudo que caísse nas minhas mãos da melhor maneira possível. Dali em diante eu fui boy num outro escritório de advocacia, onde eu aprendi o meu métier. Eu escolhi na advocacia algo que me desse dinheiro rapidamente, porque eu não tinha muitos recursos, eu não contava com pessoas da minha família, porque eu nunca quis pesar em cima de ninguém. Eu aprendi a fazer um negócio que também acabou moldando um pouco da minha maneira de ser, do meu jeito e da forma como eu me apresento e como eu me sinto. Eu comecei a desenvolver uma empresa de cobranças, que foi a maior empresa de cobranças entre as 3 maiores que havia na época no Rio de Janeiro. Era um trabalho muito difícil, muito duro, que eu procurei, quando eu pude, evitá-lo. Eu ganhei bastante dinheiro fazendo esse trabalho e logo em seguida eu comecei a trabalhar dentro da Federação Israelita, com 21, 22 anos de idade. Trabalhei no Fundo Comunitário durante 9 anos, saindo de casa diariamente para buscar recursos financeiros
para a comunidade. Você sabe o que é o fundo comunitário. Do fundo comunitário eu fui convidado para disputar eleições na federação como candidato a uma vaga no conselho. Fui o quarto colocado naquela eleição. Fui convidado aos 28 anos de idade para ser secretário-geral do Conselho Deliberativo da Federação. E aí eu comecei com as minhas visitas às casas dos judeus, que eu saía toda noite para visitar em reuniões de 30, 40, 50 pessoas. Com tudo que eu escutava, com o meu trabalho na federação, que não saía um documento dali sem que eu assinasse, porque era eu que produzia os documentos, eu era o secretário. Trabalhei com o Charles London, que é uma pessoa que eu adoro, foi meu segundo secretário. Ele hoje mora em Curitiba, também era um jovem, até 1 ano ou 2 mais novo do que eu. Enfim, aprendi o que era a comunidade judaica e achei que tinha que mudar muita coisa ali dentro. Tinha que mudar as pessoas, tinha que mudar o tipo de approach que as pessoas davam para a Federação Israelita, tinha que criar uma série de estruturas que não havia, tinha que ter uma sede decente, tudo era uma porcaria e tinha que mexer naquilo. E foi o que eu fui eleito com 73% dos votos na primeira eleição direta que houve no mundo judeu para presidir uma comunidade, e foi uma exigência minha. Eu não queria fazer acordo com ninguém, eu tinha minha turma para trabalhar, era uma turma de jovens, de mentalidade, não só de idade. Tinha gente de 80 anos, de 70 anos, de 60 anos, e eu tinha 34 anos quando eu fui eleito. Então foi realmente uma revolução que aconteceu no Rio de Janeiro, e há pessoas que dizem que eu fui um ótimo presidente, e há pessoas que dizem que eu fui muito duro com muita gente, eu terminei com privilégios, eu terminei com pessoas que estavam no poder há muito tempo, eu terminei com ilusões sobre ídolos com pés de barro, pessoas que acabaram sendo afastadas porque só atrapalhavam, e foi muita coisa muito bem feita, inclusive os veículos de comunicação da federação, sendo que um deles está aí no ar até hoje, que é o Comunidade na TV. Você já ouviu falar, é o programa de televisão que está há mais de 35 anos no ar. Talvez seja o mais antigo programa de televisão no ar no Rio de Janeiro. Tem muita coisa para falar, eu não quero ficar falando sozinho, mas basicamente foi isso. E daí eu fui eleito vereador. Durante a minha estada na Federação Israelita, fui convidado para trabalhar numa empresa do governo, presidi uma empresa do governo que era deficitária, deixei a empresa com lucro fantástico, fui cuidar da minha vida, e aí o que acontece para terminar arredondando essa pergunta? Meu pai morre, e o meu pai era meu sócio, ele morreu em 2000, no ano 2000. Nesse ínterim, eu tinha deixado a advocacia, a minha empresa, ele foi meu sócio, ele comprou uma parte da minha empresa, ele me pagou por 10% da minha empresa, e ele ficou tomando conta dessa empresa de cobranças, e eu fui criar uma empresa no mercado financeiro. Era uma distribuidora de valores com outros sócios. Ali eu trabalhei durante 12 anos. E quando meu pai morre, eu estava criando vacas Nelore. Olha que maluquice, porque eu sempre montei a cavalo, sempre cuidei de fazenda e tal, a minha vida inteira, sempre tive. Logo que eu consegui amealhar recursos financeiros, inclusive de uma maneira como uma forma de resgate ao fato de que os judeus não podiam adquirir terras, eu comprei uma fazenda no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, uma fazenda com 20 alqueires, e depois vendi essa fazenda e aluguei uma fazenda de 1000 alqueires. Para você ter ideia, um alqueire, nós estamos tratando de 48 mil metros quadrados. Você multiplica isso aí por 1000 e você imagina o que é. A cavalo dentro dessa fazenda eram 3 dias para ir de uma ponta até a outra. Era um negócio, é uma cidade, uma coisa louca. E ali eu fui criando vaca branca, Nelore, gado Nelore, e era gado de corte e de leite. Nesse ínterim, meu pai morre. Eu terminei com essa fazenda, que era essa de 1000 alqueires, era em Minas Gerais, no sul de Minas, perto de Caxambu, Baipendi, por ali. É uma região que eu frequentei desde muito pequeno.
com meu pai, minha mãe, meus avós, meus primos. E quando meu pai morre, ele tinha trazido a Menorá para dentro da nossa empresa. E eu nunca tinha podido ir lá, porque eu trabalhava com uma porção de coisas ao mesmo tempo, era vereador, tinha empresa de cobranças, empresa de mercado financeiro, vaca, enfim, era uma maluquice. A minha vida era um corre-corre danado. E nesse ínterim, eu me casei 5 vezes. É isso. Você sabe que eu tenho 4 filhos, enfim, isso aí eu vou falar na hora que você me perguntar a respeito, se você perguntar. E quando meu pai morreu, eu devolvi a fazenda e vendi o gado inteiro e voltei para o Rio. E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fechar a Menorá para poder continuar com a minha vida. Só que aí aconteceu o seguinte, eu entrei na Menorá e comecei a olhar o que meu pai tinha feito durante 40 anos que eu não tinha dado atenção. E aí eu pensei, eu não posso fechar isso. Eu vou para a faculdade de jornalismo. Isso foi no ano 2000, há 21 anos atrás. E eu vou botar isso aqui para andar. E aí começou. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu não quero continuar fazendo essa imprensa judaica morfética que esses caras fazem por aí. Estou fora dessa porcaria, não quero fazer isso. Eu vou inventar alguma maluquice aqui, como eu sempre fiz na minha vida. Eu tenho facilidade de criar problemas, que eu mesmo vou resolver no final das contas. Aí eu falei, a única coisa que eu posso fazer de diferente, além de ficar noticiando que Joaquina dançou na festa de Bar Mitzvah, que Manuela tirou a roupa na sacada do prédio, que fulano foi jantar não sei aonde, que é o que os caras gostam de ler e fazer, coisa de fofoca, que não é minha praia. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou viajar, vou procurar comunidades judaicas pelo mundo afora. E foi o que eu fiz. E além disso, consegui entrevistar figuras sensacionais, como por exemplo Ariel Sharon. Uau! Essa é uma história curiosa. Eu quebrei o braço montando a cavalo. Caí do cavalo, quebrei o braço e quebrei o braço na véspera do meu embarque para Nova York, onde eu iria entrevistar o Ariel Sharon. Era uma combinação que eu tinha feito antes dele ser primeiro-ministro. Ele não quis me dar entrevista em Israel, onde nós estávamos, e ele me disse, você vai embora, você vai para casa, você espera que a qualquer hora vai rolar. E não deu outra. Ele foi eleito e eu recebi uma ligação de uma secretária dele me mandando ir para Nova York, perguntando se eu queria, se eu podia, se eu queria, se eu conseguiria chegar em Nova York para atendê-lo, para fazer a entrevista. Eu disse que sim, e é uma história curiosíssima. Eu fui para Nova York, levei um fotógrafo comigo, porque eu não podia fotografar. 2 dias antes eu caí do cavalo e quebrei o braço. O que foi... Olha, Deus eu queria falar um palavrão, mas não posso falar. Deus é uma coisa da maior seriedade. Ele quebrou o meu braço para eu ter uma entrada no Sharon. Quando o Sharon me viu... Bom, Sharon num hotel, não importa qual, eu me dirigi lá ao hotel, mandaram sentar, eu fiquei sentado esperando uma meia hora, daqui a pouco vem um jovem, provavelmente do Mossad, fala, você vem comigo, tá bom? Entrei no elevador, me botaram um capuz, e entra, sai, sobe, desce, não sei aonde é que eu estava, com eu e o fotógrafo. E de repente para no andar ainda de capuz, tiram o meu capuz na porta do quarto, o Sharon está na porta e eu estou com o braço quebrado, com gesso, até aqui, braço direito. E aí quando ele me viu engessado, parece que ele sentiu uma afinidade paternal em relação a mim. E foi uma beleza. Olha, a história era a seguinte, eu tinha 15 minutos para ficar com ele. Diante disso, eu disse a ele o seguinte, fale o que você quiser.
que eu vou escrever. Não tem pergunta. Eu estou lá, pô, gravando, acho que não tinha como escrever com o braço quebrado, gravando o que ele estava dizendo. E o tempo passando. E o cara não ia embora. E os assessores dele, olha, eu não minto. Quem me conhece sabe que eu não minto. Os assessores dele entravam na sala, que era um quarto, com um salão, e faziam assim para ele. Ele tinha que se encontrar com o presidente da República, com o presidente George Bush. Eu sei, meu amigo, que ele ficou comigo 2 horas. Ele dizia, não vou, eu estou conversando aqui com o rapaz que veio do Brasil para me entrevistar. Ele me falou de tudo. E na Menorá está escrito, porque eu publiquei tudo que eu conversei com ele, com as fotografias, com tudo. E ele me disse, eu vou construir um muro de 700 quilômetros, sei lá quantos quilômetros, eu não me lembro, acho que é 700 quilômetros mesmo. Não vai mais passar palestino nenhum para dentro de Israel, não vai ter mais atentado. E eu falei, você é muito louco, cara. Vai construir muro desse jeito, desse tamanho. E o cara construiu e os atentados pararam. Eu fui o primeiro a publicar isso. Está na Menorá. Então, eu tive essa sorte, entendeu? Na minha vida, com a luta que eu vou desenvolvendo, as coisas vão aparecendo e vão acontecendo na minha vida de forma muito legal. E, Ronaldo, foi em que idioma que você conversou com ele? Inglês. Ah, foi em inglês? Eu não falo hebraico. Inglês. Eu falo francês, inglês, espanhol, italiano, português. Hebraico eu não falo. Sim. Enfim, eu falei com ele em inglês. Uau. Quer dizer, Ronaldo, você, com quantos anos? Você tinha o quê? 51 anos? Quando você fez eu estou com 73, você tira 21, eu tinha 52 anos. Quando você foi fazer a tua faculdade de Quando eu fui fazer a entrevista com o Sharon, eu tinha 52 anos. 52. E a faculdade de jornalismo? Foi nessa época que o meu pai morreu, eu entrei na faculdade. Foi também nessa época. Eu tinha um grande mestre chamado Hélio Alonso, que é o dono do curso Hélio Alonso e que foi também dono da faculdade Hélio Alonso. Ele é falecido, que Deus o tenha lá onde ele está, provavelmente no Paraíso, que era um cara espetacular. E quando ele soube que meu pai morreu, eu fui um bom aluno dele no vestibular de Direito, e ele me chamou e me falou, vou te dar de presente para você entrar aqui na faculdade de jornalismo, não precisa pagar nada. Aí eu fui. Que legal. O Ronaldo, nos casamentos, você sabe até que o iPhone aqui, quando eu fui escrever o título, ele fez uma profecia aqui, porque eu fui escrever Gomlewski, e aí ele completou assim, gol de mulheres. Aí eu falei, não, apaga aqui, é Gomlewski. E você me dizendo que você teve 5 casamentos. Foram com brasileiras todos? Não, olha só, eu não tenho 5, eu estou no 6º. Ah, você está no 6º casamento? Mas eu estou muito bem casado e feliz. Há 97, 24 anos, pode ser? Legal, 24 anos. Que legal, Ronaldo. Me diz uma coisa, Ronaldo, você já conheceu mais de 90 países, né? E, se eu não me engano, 200 comunidades. Me fala um pouquinho sobre as tuas viagens. Eu sei que há pouco tempo você falou sobre os judeus da Nigéria, né? Eu sei também que você fala muito da injustiça do olhar ocidental a judeus da África e, às vezes, até as comunidades judaicas mesmo, que não fazem nenhum esforço para querer saber quem é judeu ou quem é descendente de judeu. É muita coisa ao mesmo tempo que eu estou te perguntando, mas me fala um pouquinho. Você falou que começou a procurar judeu pelo mundo. Teve um momento que você me falou isso, depois você falou teu pai e tal. Como é que foi isso? Você fez um projeto com metas ou ele foi acontecendo naturalmente essa questão de dezenas de países? Tive uma meta claríssima. Claríssima. No primeiro momento que eu pensei nisso, eu projetei o que eu ia fazer. E está acontecendo desse jeito, só estou parado agora, porque não posso sair do Brasil. Em função da pandemia. Eu estava curiosamente, eu estava com tudo pronto, pago, passagem comprada, hotéis reservados, pagos, para ir para Sicília. A Sicília, no sul da Itália, a terra da máfia, absorveu uma enormidade de judeus expulsos da Espanha e fugidos de Portugal. Eu estou falando de 500 anos passados. E muitos desses judeus
se envolveram com a criação da máfia siciliana. Eu estava com passagem comprada, tudo armado para ir para Sicília, para a região do sul da Itália, quando veio a pandemia. E a minha próxima viagem, eu estou esperando só resolver essa parada toda para eu poder embarcar e ir embora para lá para fazer o meu trabalho. Mas a primeira viagem que eu fiz foi uma loucura, rapaz. Foi um negócio de maluco, porque foi a primeira e eu fui a 6 países. Eu fui Marrocos, Egito, Turquia, Grécia, Portugal e Espanha. Eu queria fazer a rota sefaradita. E eu não conhecia muito bem as coisas, estava meio... muito incipientemente enfronhado nas coisas, mas aí eu fiz essa viagem e fiz uma revista espetacular. Mas cada comunidade em cada país desses com 2 ou 3 páginas. E aí eu entendi o seguinte: não é nada disso. O pensamento está certo, o projeto está ok, mas é um país de cada vez. E aí, meu amigo, eu comecei, são 3 viagens por ano. Uau. Eu já conhecia uma enormidade de países, porque eu viajo desde os 15 anos de idade. Isso é uma outra coisa da minha vida que foi muito interessante. Eu fui voluntário na Guerra dos 6 Dias. Acho que isso seria maravilhoso se você pudesse contar um pouquinho como é que foi esse trabalho voluntário. Foi um trabalho não armado. Foi um trabalho armado com o espírito, com a alma e com o coração. Eu fui substituir, junto com outros 59 jovens judeus cariocas e jovens judeus do mundo inteiro que chegaram a Israel, nós fomos substituir soldados que trabalhavam na agricultura e que estavam no fronte. E eu trabalhei num kibutz como tudo que você pode imaginar. E eu tinha tanta vontade de trabalhar, tanta gana, tanto interesse em resolver aquelas coisas que estavam nas minhas mãos, que eu acabei sendo o que eles chamam em Israel, aí onde você está, o que vocês chamam de Sidrei Avodá. Eu era o cara que distribuía o trabalho no kibutz. Então eu me transformei num cara poderoso. Porque de lavar a privada, eu me transformei num cara que distribuía o trabalho. Olha então só. Tinha fila no meu quarto de noite para dizer, eu não posso fazer isso amanhã, eu não posso fazer aquilo amanhã. E como você já ouviu falar, eu sou um cara duro. E não tinha conversa comigo, não. Então, na verdade, eu furei um cerco dos israelenses que não davam essa função para estrangeiro. E aí tinha uma outra curiosidade que aconteceu comigo, muito interessante para mim, talvez não para as outras pessoas, mas faz parte da minha vida. Você sabe que eu gosto muito de futebol, que eu sou rubro-negro, doente, ou sadio, não sei. Tem gente que diz que é doente, outros que dizem que não. E eu levei a minha chuteira para Israel, mas não nessa época. Quando eu fui pela primeira vez a Israel com 15 anos de idade. E eu andava com aquele negócio debaixo do braço, porque eu jogava futebol aqui no Brasil, e aquilo era parte da minha vida absoluta. E o motorista do ônibus da nossa excursão, ele era técnico do Maccabi de Natânia. Você imagina, olha só, eu estou falando para você de 60 anos atrás. A rua Arlosoroff não tinha asfalto. Tá? Uma rua importantíssima em Tel Aviv. Eu andei nessa rua com o pé no chão. Então, o cara era voluntário, os times de futebol, o cara vinha da fábrica, tirava a roupa, botava o calção e ia jogar.
E ele achou que estranho, ele me levou para jogar com os garotos lá do juvenil do Maccabi de Natânia. E eu acabei, ele me perguntou se eu gostaria de treinar com o primeiro time do Maccabi de Natânia. E eu fui. Caramba. E aí eles quiseram que eu ficasse vivendo lá em Natânia, jogando futebol no Maccabi de Natânia, e ligaram pro meu pai, aqui no Brasil. Pô, meu pai xingou os caras, manda esse vagabundo pra casa imediatamente, não tem nada de ficar em Israel, coisa nenhuma. Eu queria ficar. 2 anos depois estourou a guerra e eu fui voluntário, porque aquilo ficou no meu coração. Israel, para mim, eu sou brasileiro, não abro mão da minha cidadania, nunca quis viver em Israel, mas Israel, para mim, é tudo depois do Brasil. Muita gente vai dizer, na Alemanha, os nazistas, os judeus diziam que eram alemães. Amigo, olha só, para me tirar do Brasil vai ter que me matar, mas antes eu vou matar uma opção de gente. Pode acreditar nisso. Estou preparado. Uau! Tenho certeza que você jamais ouviu o que o Ronaldo está contando aqui da vida dele. Voltamos já já, não saia daí. Sabe o que o Elial vai perguntar agora? Quais foram os perrengues que o Ronaldo passou, se ele teve risco de vida, e teve, em algumas das viagens que ele fez por mais de 90 países. Assista isso, não perca. Ronaldo, tanta coisa para te perguntar, mas eu queria... A gente está falando da tua linha do tempo, né? E na parte de mais de 90 países, a linha do tempo é longa, né? Porque você certamente viveu muita coisa. Inclusive os livros, né, que você escreveu, tem também parte que você fala muito sobre isso. Mas eu queria pausar essa linha do tempo por um momento e te perguntar o seguinte: você conhecia o presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, antes dele ser presidente? E o que você acha dele? O Jair Messias Bolsonaro foi vereador comigo no ano de 1989. Ele muito humilde, muito calado, nunca subiu à tribuna para fazer um discurso. Me dei muito bem com ele, como me dei bem com todos os vereadores. Eu tenho mais de 40 projetos de lei que eu produzi, que se transformaram em lei, todos aprovados por unanimidade na Câmara dos Vereadores. O que significa dizer que eu fiz um trabalho decente, ainda que tivesse tido algumas falhas, e eu posso contar uma delas. Eu fiquei muito deprimido num determinado momento, lá no final da minha gestão, e eu fui, naquele período, ausente da Câmara, e eu fui considerado um dos 10 mais ausentes da Câmara dos Vereadores naquele ano. O que não foi bom para mim, foi ruim, mas eu já tinha feito o meu trabalho muito bem feito, inclusive em favor dos judeus, que eu posso depois contar para você se você quiser saber. Jair Messias Bolsonaro, no segundo ano de mandato, foi candidato a deputado federal e foi eleito. E aí ele saiu da Câmara, mas continuou muito bem relacionado comigo. Nunca tive nenhum problema com ele. Inclusive, ele sempre frequentou os meus programas de rádio e televisão. Eu fui o primeiro jornalista a abrir espaço para ele. Quando ninguém queria ouvi-lo, eu o entrevistei no meu programa de televisão e ele usou a entrevista que eu fiz com ele como peça de campanha dele. Então, é uma pessoa com quem eu não falo desde o meio da campanha eleitoral, porque ele, muito atarefado, eu perdi o contato com ele. Nunca o procurei, ele como presidente da República e eu como cidadão, para conversar sobre nenhum assunto. Considero ele um cara que se preparou, ele é um cara bem preparado, ele conhece o Brasil de ponta a ponta, ele sabe o que ele quer fazer, ele está fazendo, ele teve o meu voto, porque eu sou de direita, não sou de esquerda, nunca fui e nem quero ser, e considero que ele comete uma série de equívocos que eu não cometeria e entendo que ele deveria, às vezes, se consultar com pessoas antes de se pronunciar agressivamente. Porque
o presidente da República ou o presidente de qualquer instituição, ele tem que observar a liturgia do cargo dele. E eu acho que ele não observa isso. Ele chuta o pau da barraca. Isso é muito bonito para mim, que não tenho obrigação com ninguém, que sou empresário das minhas empresas, faço o que eu bem entendo da minha vida. Se eu quero trabalhar, eu trabalho. Se eu não quero trabalhar, não trabalho. Se eu quero cuspir para cima, eu cuspo. Se eu não quero, não cuspo. Mas ele não é isso. Ele fala em nome de 230 milhões de pessoas. E ele tem que tomar certos cuidados, porque ele não quer tomar. Então não adianta, é o jeito dele. Agora, eu vou dizer uma coisa a você. Entre ele e o Lula, eu vou votar nele de novo. Eu tive assim a honra em 2016, 2 anos antes, né, da eleição, eu tive a honra de conversar com ele, conversei com ele por volta de 2 horas e meia num hotel de Jerusalém. A gente conversou, dei até um livro de Torá, ele fez muito sincero e muito... Não, ele é um cara... Olha, eu vou dizer um negócio para você, eu vou falar uma coisa para você que as pessoas não vão acreditar. Ele é um cara amoroso, você acredita nisso? Sim. Sim. Ingênuo, ele tem um lado ingênuo. Vai entender. Vai entender. Eu percebi, Ronaldo, que ele tem um lado ingênuo, um lado humilde. Ele pergunta realmente porque ele quer saber. Ele não quer dar uma de bam. Isso é tudo muito, muito legal. Eu comecei a ter minhas dúvidas, Ronaldo, sobre uma coisa que eu quero saber a tua opinião, e é uma dúvida minha. Às vezes eu fico na dúvida se ele é um líder forte ou não. Se às vezes é difícil para ele fazer a ponte entre o começo de um projeto até ele ser finalizado, ou acaba que coisas se destrambelham no meio do caminho por ele não ser um líder forte. O que você acha disso? Eu não sei se eu conseguiria, com toda a minha personalidade, com toda a minha inteligência, com toda a minha cultura, com toda a minha capacidade, com toda a minha viagem, com tudo que eu fiz na minha vida, que pode não valer nada e pode valer muito, não sei, quem estiver nos assistindo que julgue, eu não aguentaria o tiroteio que ele recebe, não, cara. Todos os veículos de comunicação contra ele, a esquerda contra ele não deu trégua um dia sequer no governo dele, e ele está tocando o governo para frente, está levando a coisa para frente. E tem coisas no governo dele que são espetaculares. O que está sendo feito no Nordeste, para o povo nordestino, é de tirar o chapéu. E vou dizer uma coisa a você, na minha avaliação, todas essas pesquisas que estão fazendo aí, que Lula está na frente, tudo mentira isso, cara. Isso é tudo conversa fiada. Ele vai dar um banho em quem aparecer pela frente aí. Agora, sim, é como você fala, não é que ele é destrambelhado. O cara não aguenta, rapaz. É tanta pressão em cima dele. Agora, ele tem um problema, na minha avaliação, que para ele não é problema. É problema para mim. Eu não faria isso. Quando você tem questões com os filhos que estão na política, eu não sei se eu conseguiria, talvez sim, eu não sei se eu conseguiria presidir uma república tendo que cuidar dos meus filhos. Eu acho que esse é o maior problema que ele enfrenta. Uau. Além disso, você sabe melhor do que eu que o Brasil é um país de privilégios e de privilegiados. Meia dúzia de privilegiados para uma imensidão de gente, uma onda enorme de pessoas com problemas de educação, com problemas de saúde, com problemas de alimentação, com problemas de emprego, com problemas de desenvolvimento mental. Temos de tudo que é porcaria aqui nesse país. Então, consertar isso, cara, não é da noite para o dia. E outra coisa, se você partir do princípio que 59 mil brasileiros têm foro privilegiado, você imagina um negócio desse, cara? Você imagina que hoje você tem, na CPI da Covid, 2 cidadãos que têm processos contra eles, acusações gravíssimas. Um é o presidente, outro é o relator. Eles estão querendo correr atrás de corrupção, que é uma das mais graves doenças que o Brasil tem. E não é só o corrupto funcionário público, é o corruptor, que é o empresário que corrompe o funcionário público. Então, um sistema baseado nesse tipo de dificuldade.
Então, meu amigo, eu não sei, como eu não converso com ele, eu não sei o que se passa na cabeça dele, não sei o que está acontecendo, eu só vejo o que está do lado de fora, né? O que aparece para mim, aparece para você também. Mas eu sinto que ele vive nessa corda bamba. Seria melhor que os filhos dele fossem, sei lá, engenheiro, médico, oftalmologista, obstetra, sei lá, cara. Mas não, um é senador, o outro é deputado federal e outro é vereador. E se envolvem com o pai, com a política. Tem coisas que são muito complicadas. Eu não consigo entender como é que até hoje no Brasil não se descobriu quem foi que mandou o Adélio matar ele com uma faca. Isso aqui é um negócio que está encravado na minha garganta. Não é possível a gente não saber disso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ronaldo. Você já chegou a passar por alguma situação de perigo de vida nessas viagens? Ou no trabalho que você fez desses projetos, conhecer a comunidade judaica como ameaça? Coisas que alguma vez colocou a tua vida em risco? Ou você sempre conseguiu desenvolver muito bem teu trabalho de jornalista? Olha, eu tive duas questões dessas que você está colocando aí. Uma em Israel, no Shuk, numa situação protagonizada pelo Milton Gonçalves. Você sabe quem é Milton Gonçalves? Não. É um ator negro brasileiro conhecidíssimo. Muita gente que está nos assistindo conhece. Quando eu fui presidente da federação, com base nas minhas viagens como adolescente para Israel, eu aprendi que Israel tem o melhor diplomata, que é ele mesmo. Israel mostrando a ele próprio para as pessoas amam Israel, todas as pessoas. Quem bota o pé aí sabe disso. É a comida, são as escavações, o tipo de museus, enfim, é o Yad Vashem, são as plantações do Keren Kayemet, enfim, é uma infinidade de coisas maravilhosas que as pessoas que vão aí se apaixonam. E houve um belo dia que apareceu um cara do Knesset, aqui no Brasil, e eu era vice-presidente da Fierj. Ele começou a conversar com o presidente e ele queria levar jovens do mundo acadêmico, alunos, para fazer propaganda de Israel para esses jovens. Eu falei, olha, você está errado, meu amigo. Eu quero levar formadores de opinião prontos para Israel nas mais variadas camadas da sociedade. Levei, por exemplo, o governador Moreira Franco, o prefeito Saturnino Braga, a jornalista Glória Maria e a jornalista Leilane Neubart, o secretário de Justiça Tércio Lins e Silva. Enfim, eu levei mais de 150 formadores de opinião brasileiros para Israel. Numa dessas viagens, com artistas, com jornalistas, com intelectuais, com políticos, houve um tiroteio no Shuk. Uau. E eu cobri a carcaça do Milton Gonçalves com o meu corpo, para que ele não sofresse nenhum incidente ou acidente sob a minha responsabilidade. Eu botei a minha vida na frente da vida dele. Não aconteceu nada comigo, mas depois que passou, eu suei frio. Depois que passou, as minhas pernas tremeram. Isso foi um. A segunda vez, nessa viagem que eu fiz para cobrir a Intifada, eu não sei se você se lembra, Israel bombardeou a Mucata. Mucata era a casa do Arafat, em Ramallah. E eu queria entrevistar o Arafat. E eu fui até a Mucata, andando. Passei a fronteira de carro, encostei o carro com o meu fotógrafo
e comecei a me dirigir para Mucata. Nisso, alguns metros antes da casa do Arafat, onde eu acabei batendo na porta e não fui atendido, tinha lá um camarada, numa casa. E eu parei, perguntei se ele falava inglês, ele começou a conversar comigo. O inglês era um árabe que falava inglês. E lá pelas tantas, uns 5 minutos de conversa, ele falou para mim assim, você vira para trás. E eu virei para trás e tinha um tanque israelense com o canhão voltado para a minha conversa com o cara, que era quase na porta da Mucata. Eu não sei o que ia acontecer ali, mas não aconteceu nada. Ficou por isso mesmo. Eu bati lá na porta do Arafat, ninguém abriu, voltei para casa, para Israel. Voltei para Israel, voltei para dentro de Tel Aviv, passando pelo checkpoint, e as minhas pernas também balançaram ali. Uau. E a última das questões que eu vivi complicadas, na Nigéria, fui parado por um camarada de fuzil, um soldado, no meio do mato, lá numa estrada de terra, uma coisa horrorosa, cara. Enfim. E ele me perguntou em inglês, eles falam inglês, só falam inglês. E também os dialetos de cada grupo. Eu tinha 3 negros comigo no carro, nós estávamos nos dirigindo a uma sinagoga no interior. Eu tive que viajar 12 horas de carro para poder chegar nesse lugar. Estrada de terra, um carro quebrou, uma confusão do arco da velha. E aí o soldado me perguntou, o que você branco está fazendo aqui? Eu tenho alguma presença de espírito e também uma certa chutzpah, vamos dizer assim. E eu respondi para ele, olha aqui, você me chamou de branco. Vamos fazer um negócio, me dá a tua baioneta aí, eu vou fazer um corte aqui no meu braço e você faz o mesmo corte, se você tiver coragem, no teu. Vamos ver a cor do sangue, se é diferente. Se não for diferente, você não me aborrece, que eu tenho que fazer aqui. Eu estou me dirigindo a uma sinagoga. Aí o cara começou a rir e me deixou passar. O Ronaldo, eu quero aproveitar aqui para te dar uma bênção, para pedir a Hashem que te dê vida longa até os 120 anos, muita saúde espiritual, mental e física, muita alegria, muitas vitórias, que você continue fazendo o que a gente chama em hebraico de Kiddush Hashem, enaltecer o nome de Hashem e enaltecer também o que é honra e integridade, que está tão difícil ver hoje em dia, e você é um show, uma enciclopédia do que é integridade e honra. Então, assim, é emocionante te escutar, é emocionante a tua originalidade, e eu vou pegar muito do que eu estou aprendendo com você para botar na minha vida particular também em prática, e eu peço muito para a Hashem para te dar muito sucesso, porque você merece assim, tudo de bom e mais um pouco pela pessoa maravilhosa que você é. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Eu tenho certeza que você nunca ouviu quase nada do que o Ronaldo contou aqui. Ele se abriu mesmo para o Rabino Eliyahu Haskell. Na semana que vem, Menorá na TV volta às 10 da noite no canal 6 da NET Rio, nos horários que você já conhece e que estão aqui embaixo na telinha. Nos vemos lá.